Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Nosso convidado de hoje é Rafael Bonato. Bonato foi técnico da Seleção Brasileira de Trail Running no último Mundial, realizado na Áustria no ano passado. Ele é finalista das maiores ultramaratonas do mundo, incluindo a BR-135, Badwater, Comrades, o Back-to-Back, provas de 12 e 24 horas, além de desafios como o Discovery América Latina e também correr de Foz do Iguaçu até Curitiba, mais de 700 quilômetros. Ele nos trouxe detalhes sobre essas provas, além de outras histórias quase inacreditáveis. Também falamos sobre o papel que ele tem desempenhado hoje como treinador dos maiores nomes do trail no Brasil, como Rogério Silvestrin, Cleverson Fantasma, entre outros. Foi uma conversa muito ampla e espero que vocês curtam tanto quanto eu curti ouvir. Com vocês, Rafael Bonato. Para a gente começar nossa conversa, Rafa, eu queria conversar contigo sobre uma oportunidade que tu teve de correr uma prova que foi a BR-135, né, que é uma das ultramaratonas aí que a gente tem aqui no Brasil, uma das maiores, uma das mais difíceis também. E assim como um último convidado que eu tive aqui no Trail Tropical, o Odin Aguiar também correu. E pela amostra que a gente tem aqui no podcast até agora, parece que muita gente consegue fazer essa prova, né? Mas não é verdade. Então ela é uma prova muito dura e que poucos, né, topam o desafio e conseguem de fato terminá-la, né? E essa prova, ela inclusive te possibilitou uma classificação lá para o Badwater, né, no Vale da Morte, nos Estados Unidos, né, que é provavelmente uma das provas mais difíceis, se não a mais difícil do mundo, né? Mas antes da gente falar um pouco da Badwater, conta pra gente aí como é que foi a tua experiência na BR-135. Cara, você já começou com uma pergunta que eu vou ficar 10 minutos falando aqui se eu não me policiar. Porque a minha história com a BR-135 começa em 2008. E foi muito sem querer, sabe? Até 2006 eu nem sabia que existia ultramaratona. Não tinha nem noção. Eu corria maratonas de rua, né? Mas nunca fui, assim, um atleta de destaque em maratonas de rua. E aí eu falei, cara, puta, será que tem corrida? Eu gostava de correr, simplesmente. Falei, será que existe alguma corrida maior do que 42 quilômetros? E comecei, na época, tinha o Orkut. Não deve ser da tua época, tá? Foi também da tua época. Mas tinha o Orkut e tal, o Google já também existia, né? Naquela época e tal. E eu comecei a digitar ali, né? Corridas. Eu nem sabia que chamava ultramaratona, sabe? E aí, quando eu digitei corridas longas, tal, saiu um livro do Jim Karnazes, do ultramaratonista americano, aquele Ultramarathon Man. E na época só tinha inglês. Mas eu falo inglês, né? Leio bem inglês, então eu falei, cara, vou comprar esse livro, né? Encomendei, na época demorava um mês para chegar um negócio, não era que nem hoje, né? Tudo diferente. Chegou o livro, eu comecei a ler, ele fala sobre a Western States e fala sobre a Badwater, né? E ele conta toda a história. Quem não leu esse livro, inclusive, chama-se Ultramarathon Man. É uma, assim, para quem corre longa distância, é uma leitura, diríamos que obrigatória. E aí, no Orkut, eu estava procurando, porque ele fala lá no Ultramarathon Man e a Badwater se inscreve em 5 mil pessoas, então ele conta lá, 5 mil atletas tentam se inscrever, 100 são convidados, você tem que ter um currículo, não sei o quê. Eu falei, quero correr esse negócio, você imagine, 135 milhas. Eu me lembro que eu peguei uma calculadora, assim, que 135 vezes 1,6. Você vê quanto que dava, né? Porra, 217 quilômetros, velho. Não é possível, ninguém corre 217 quilômetros, né? Eu sei comigo, eu falei, cara, é impossível, quem corre 217 quilômetros e tal? E aí, nesse meio do caminho, eu descobri que tinha uma curitibana, eu sou de Curitiba, né? Que tinha corrido uma ultramaratona em São Miguel do Monte, na Argentina, de 100 quilômetros. E eu falei, opa, 100 quilômetros não é 217. E aí eu posso fazer um currículo para entrar nessa Badwater. Na minha cabeça, o lance era tal da Badwater, não sabia ainda que existia a Brasil 35, né? Cara, mandei uma mensagem para ela pelo Orkut. Elisete, o nome dela, Elisete Prado. Falei, Elisete, pô, tal, onde é que você treina? Dela no Parque Parigui. Eu falei, pô, eu também. Cara, vamos se encontrar um dia aí, vamos conversar. Daí depois eu até descobri que ela já tinha corrido de 50 e de 100 lá em São Miguel. Em resumo, cara, me inscrevi na prova, fui lá para Argentina e corri a tal da São Miguel del Monte.
voltei de lá com um excelente resultado. E aí, quando eu chego no Brasil, com o meu resultado lá dos 100 quilômetros, o cara da BR-135 me acha, de alguma forma, que é o comandante, né, Mário Lacerda, e me manda uma mensagem. Olá, tudo bem? Você conhece a BR-135 e tal, não sei o quê, para atletas que querem se desafiar? Mas deu para ver que era um e-mail meio genérico, assim, sabe? Não era para mim especificamente. Eu acho que ele ficava caçando essa galera dos resultados das ultramaratonas, porque não tinha tanta gente na época que corria. Isso estou falando 2006, veja, faz muito tempo já, cara, tem quase 20 anos atrás. E aí, cara, eu sei que em 2008 eu fui para a BR-135, achando que eu era, porque daí o que eu fiz? Eu corri essa prova de 100 km e depois eu corri uma de 24 horas. E também, na categoria sub-30, eu ganhava tudo. Porque não tinha tanto atleta. Primeiro, para começar, não é porque eu ganhava porque eu era melhor. Eu ganhava porque não tinha concorrente. Tinha até concorrente, mas eu usava, tipo, 10-0 na galera, assim. Eram uns caras fracos mesmo, né? O nível não era alto, assim. E aí eu ganhava. Então, no sub-30 eu era o número 1 do Brasil, assim. Então, os caras, bom, já dessa idade, correndo, ultramaratona era meio que novidade aquilo. Né? Hoje em dia a gente vê aí todo mundo, né? Mas naquela época era novidade. E aí eu vou para a BR-135 em 2008, cara, nem terminei a prova. Cheguei no quilômetro 120 e já estava tudo arrebentado, nem consegui. Mas daí eu falei, agora eu vou treinar para esse troço. Eu gostei do negócio de correr longa distância, tal, de correr em estradão. A prova até hoje acontece no Caminho da Fé, que é lá entre Minas e São Paulo, ali, né? Um lugar lindo. E aquilo me chamou muita atenção, assim. Cara, comecei a treinar, daí fiz a Conrads, fui para a África do Sul, né? Fiz a Comrades, já fiz assim, no tempo de 8 horas e 2 minutos. Já começou a ter um nível de performance, né? Aí eu já classifiquei direto para a BR-135. Fiz mais prova de 24 horas, daí já comecei a atingir níveis altos de performance em provas de 24 horas. Já comecei a figurar entre os primeiros colocados, isso muito rápido, né? E aí que eu faço, já na minha segunda participação, um top 10 geral lá na BR-135, em 2009, e vou direto para Badwater, né? Classificado direto para Badwater, cara. Então, assim, foi muito rápido. E depois disso, né, só para você ter uma ideia, hoje eu já tenho o cálice de honra da competição. Eu já venci essa prova, eu venci em duplas mistas com a Lúcia Magalhães, já fomos vice-campeões em quarteto, já fui top 5, top 10 no individual, nas 3 maratonas. Então, para você ganhar o cálice, você tem que fazer as 3 maratonas em quarteto, em dupla, no individual e o Caminho da Fé. E eu fiz 2 vezes o Caminho da Fé completo, uma vez saindo de Sertãozinho, que deu 537 quilômetros até Aparecida, e outra vez eu saí de São Carlos, que dá 520 aproximadamente de Aparecida. Então eu fiz, né, 2 vezes, e no meio do caminho eu emendei a BR-135. Eu consegui fazer tempos assim, por exemplo, de Sertãozinho até Aparecida em 6 dias, né, correndo, sem apoio, entendeu? Então, e aí daí eu tenho o cálice de honra, né, para esses atletas que conseguem isso. Então, a história com a BR-135, para mim, na verdade, eu sempre falo com o comandante, né, com o Mário Lacerda, foi a prova que mudou a minha vida, porque ela mudou meu patamar, né, eu nunca fui um atleta de rendimento, né, eu consegui ser um atleta de rendimento dentro do esporte que eu amei, que foi a ultramaratona. Consegui fazer as provas mais icônicas do mundo graças aos resultados da Badwater, e a minha vida foi mudando profissionalmente também, porque eu sou professor, né, profissional de educação física, e na época eu trabalhava em academia, e eu nunca fui o cara mais forte, mais saradão também, mas eu era o melhor corredor. E aí o que começou a acontecer, aquele boom também nesses anos, do personal trainer, né? Principalmente a galera procurando o personal para correr. Então, ali começou a mudar meu patamar, de um cara que era um professor mediano, eu me tornei o professor do ano algumas vezes na Companhia Atlética, né? Que é uma das maiores redes de academias do Brasil, ganhei prêmio, fui para o exterior, fui capa da revista Companhia Atlética. Tudo isso graças ao esporte, né? Coisa que, se você for pensar, eu comecei com 25 para 26 anos, né? Então, hoje eu estou com 44. Durou pouco, né? Foram 10, 12 anos correndo para valer, mas, cara, com resultados assim que até eu, hoje, quando eu olho para trás, eu falo,
nunca mais consegui chegar perto daquilo. Mas foi uma fase muito legal. Não fazia ideia que você tinha feito tantas vezes, assim, né, essa prova e nem dessas distâncias, assim, absurdas. Isso que você falou de 500 e poucos quilômetros, isso foi direto mesmo, em uma corrida, assim, em 6 dias, essa distância, só para ver se eu entendi certo. Isso. Mas isso não faz parte da BR-135 ou é uma das modalidades ali? Não, né? Não. Eu fiz 10 vezes a BR, tá? São 10 participações, e 2 delas eu não finalizei. Não consegui terminar, né? Então veja que não é só sucesso, tem o insucesso também. E o Caminho da Fé, ele é mandatório para você ter o cálice de honra. Se você não fizer o Caminho da Fé, você não tem o cálice, mas não necessariamente você precisa fazer o que eu fiz. Você pode sair de Águas da Prata, que é o ramal menor, e fazer lá 320 quilômetros mais ou menos até Aparecida. E não precisa fazer o que eu fiz. Por quê? Porque eu aproveitei que eu ia fazer a BR-135, a prova. Então eu já vim lá de Sertãozinho correndo, com a mochila nas costas, e já emendei com a prova. Mais ou menos isso. Eu já emendei com a prova e já fiz. Então facilitou o negócio. E aí eu acabei fazendo 2 anos seguidos isso. E foi bem legal, assim. Foi bem massa. Eu curti pra caramba. Por incrível que pareça, você acaba ficando mais treinado com o passar dos dias, então a BR-135 acabou se tornando até mais fácil, porque eu estava vindo com uma mochila de 6 quilos nas costas, sofrendo para chegar lá em Águas da Prata. Quando eu cheguei lá, tinha um carro de apoio me esperando. Pô, larguei a mochila e saí correndo. Então, foi rapidinho para fazer BR, né? Foi bem legal. E essa prova, assim, não só a distância, provavelmente, assim, a distância é uma das coisas mais, é um dos fatores mais que complicam mais ali, né? Mas tem outros fatores também, né? Dela ser realizada num dos meses mais quentes, tem muita umidade, geralmente chove muito também lá. Então, tu lembra de alguns outros fatores aí que acabaram sendo agravantes aí, que complicaram alguma dessas tuas vezes, dessas tuas aparições lá? Todos esses que você falou, eu já peguei, né? Muito sol, muito abafado. Já peguei chuva torrencial, de raio, trovão, de água na canela mesmo, assim. Então, assim, passei por todas as situações. Ano passado, eu não fui ano passado, mas eu tive alguns atletas meus que foram. Eu estou falando não 2024, estou falando 2023. Esse ano já teve também, eu tive atletas que foram. Mas em 2023, pelo que o comandante me falou, foi o pior ano de todos. Eu não estava lá. Mas disse que foi assim, uma chuva que arrebentou com tudo, né? Então os carros não passavam. Os atletas necessitam dos carros de apoio. Porque, assim, você tem que ter um carro de apoio para fazer uma prova de 217 quilômetros, que no mínimo vai durar 24 horas, né? Então, você está falando assim, o vencedor vai fazer entre 24 e 26 horas. Não, então, quem que aguenta, né? Ninguém aguenta. E aí, se tivesse que levar mochila nas costas, por exemplo, o tempo seria com certeza mais alto. Você teria que fazer paradas de alimentação, hidratação. Então, tem vários aspectos. Mas, cara, já peguei frio à noite, assim, muito frio também. Sabe aquele dia com bastante sol e à noite chove e faz muito frio? E você perde muita caloria, né? Então, eu sou fisiologista do exercício. Então, muitas vezes eu uso esse conhecimento ao meu favor. Então, quando eu vejo que está muito sol, que a demanda está muito alta do calor, né? Porque o sol, naquela temperatura, ela vai te tirando muita caloria também. E à noite, se esfriar, você não consegue. Imagina, você está correndo uma prova de 200 quilômetros, comendo pouquíssimo, você está gastando 2.000 calorias e repondo 200. Né? Em termos de 10% do que você come, você repõe. À noite esfria, o teu corpo não esquenta, né? Porque você não tem caloria suficiente. Então, muitas vezes eu já começo a caminhar antes mesmo de anoitecer e repor a alimentação, porque eu sei que à noite vai esfriar, o pessoal vai apagar, vai ter que deitar, vai ter que dormir, vai ter que se cobrir. E aí é onde eu consigo ganhar muitas posições, geralmente. Quando dá meia-noite, eu falo, agora começa. Né? Porque aí eu já estou preparado, já estou com toda a parte psicológica pronta para enfrentar a noite fria ou com chuva, e mesmo que seja janeiro, pode crer, vai estar frio no meio das montanhas lá, que é alto e muita umidade, né? Então esfria, não tem jeito.
E aí talvez a gente já pode entrar um pouco nessa parte talvez da fisiologia do exercício também. Eu também tenho uma especialização, uma pós-graduação em fisiologia do exercício, então eu gosto de conversar sobre isso, assim. E eu acho que tu tem tanto conhecimento teórico como muito conhecimento prático, né? Tanto da tua vivência própria como observando a vivência dos teus atletas, assim, né? E hoje em dia, falando mais especificamente sobre essa questão aí que tu trouxe da alimentação, né? E do quanto das calorias a gente vai conseguir repor, hoje em dia o pessoal tem falado muito sobre isso, de abastecer o corpo com muitas calorias, né? Então, hoje em dia, lá, pelo menos no pessoal lá fora, tem falado de usar aí 100 gramas, né? 100 gramas de carboidrato por hora, assim, né? O pessoal que estão ganhando as maiores provas, né? Eles chegam a fazer isso. E para a maioria dos corredores, isso é uma quantidade absurda, assim, né? Então, hoje em dia, eu não sei se tem alguém no Brasil que acaba consumindo isso, assim, né? Talvez tu com teus atletas tenham feito esse tipo de trabalho também. Mas como que tu vê essa questão aí de abastecimento, assim, né, do que comer durante a prova da corrida, tanto para ti mesmo como o que tu tem visto nos teus atletas? Tem feito testes sobre isso? Isso é uma realidade que tem se traduzido aqui para o Brasil também, ou é uma coisa que está acontecendo mais lá fora, assim? O que tu tem visto hoje no cenário brasileiro aí? Veja, bom, primeiro tem uma questão de... É difícil a gente comparar com os atletas europeus, americanos, porque nós não temos a mesma performance que eles, ainda aqui no Brasil, né? Então é difícil você comparar o atleta brasileiro com o atleta europeu, porque nós estamos muito, muito longe deles ainda em termos de performance. Então, isso faz diferença, né? No teu rendimento, quanto mais forte você coloca a máquina para rodar, mais energia você tem maior demanda energética você tem. A nossa demanda energética talvez não seja tão alta, nosso nível de força dentro de uma competição talvez ainda não seja tão alta. Então, talvez essa seja uma razão que o nosso atleta provavelmente ainda não precise de tanto carboidrato, assim, de tanta fonte energética, porque o nosso nível de performance é um nível muito abaixo do deles. E eu estou falando muito abaixo, ainda... Eu estive agora no último Mundial com o Rogério Silvestrin, por exemplo, que foram vários atletas, né? Foi o Celinho, Giovana, a Letícia. A Silvestrin é a nossa atleta número 1, né? E ele foi o número 50 do mundo, né? Inclusive perdendo para 2 mulheres. Então, para você ver, o nosso atleta número 1 perdeu para 2 mulheres no Campeonato Mundial. E agora eu acredito que ele, melhorando a performance dele, ele consiga subir em torno de 20 posições no próximo Mundial, no nível que ele está. Mas mesmo assim, ele ainda não vai nem figurar entre o top 10, provavelmente. Então, isso eu estou falando bem na realidade. Eu sou treinador dele e sei o nível que está lá fora. Não preciso ficar... A gente conversa isso abertamente, inclusive, né? E a gente sabe da nossa realidade. Então, a gente tenta fazer o melhor. Então, e esse é um ponto importante, né? Talvez... Eu não sei se a gente não consegue ainda produzir essa força suficiente para demandar tanto. Mas agora, como ex-atleta, e o que eu vejo os meus atletas de elite fazendo, ainda comendo muito nos dias anteriores à competição, assim, carboidrato mesmo, fazendo assim, aquele loading, né, que é fazer uma boa carga pré-prova, e durante a prova, só para você ter uma ideia, o Rogério Silvestrin ganhou agora a Indomit Pedra do Baú, com o tempo de 5 horas e 15 minutos, tomou 2 géis. Caramba, não acredito. 2 géis e 2 sachezinhos de eletrólitos. Entendeu? O Fantasma não passou muito disso também. Acho que foram 5, 6 géis e pouca nos coisa 80, ali. Né? Nos 80. Se eu não me engano, foram 4 géis, uma bananinha. Ele não conseguiu comer o chocolate. Pegou alguma coisinha ali nos PCs também. Muita água, reposição hídrica. Gatorade, ali, os isotônicos da Mombora que eles tinham, e foi isso. Mas eu tava com os caras no pré-prova, que esses caras comeram na sexta-feira, por exemplo, o Fantasma que ele comeu na sexta-feira, até 2 horas antes da largada, foi uma coisa absurda. Então, não sei, né? Cada corpo responde de uma maneira. Provavelmente aí os atletas de maior rendimento, se estão fazendo isso, é porque está dando certo, né? Ninguém faz isso de loucura, né? E deve ter um embasamento científico para isso também.
E aí entra um outro detalhe, né? As pessoas esquecem que o corpo ele não conta quilômetros, ele conta número de horas em exercício. E aí tudo é fonte energética. Então, se você entender um pouquinho de fonte energética, você vai entender que a glicose é o teu principal combustível. Mas, com o passar das horas, se essa glicose acabar, você vai passar para a gordura também. Então, tem muita coisa que você precisa saber, entender do teu corpo para entender qual que é a tua demanda energética. Mas eu treino com os caras direto. E eu não vejo eles usando 2 gelzinhos para treino de 5, 6 horas, entendeu? Então, depende muito. Não sei se tem o certo ou o errado, ou se os caras estão num nível tão alto lá que eles precisam de mais energia do que a gente para performar. Se a gente volta um pouco aí na tua história ali, depois dessa prova da primeira que você completou ali na BR-135, então, né, você ficou no top 10 ali da prova e conseguiu, então, o direito de uma vaga lá na Badwater, né? Então, a Badwater, né, talvez para quem está ouvindo e não tem noção exatamente do que está acontecendo, ela é uma prova que ficou muito famosa aí depois do David Goggins citar ela no livro dele, né? E, inclusive, ele mesmo, né, o David Goggins, também não conseguiu terminar essa prova, pelo menos as primeiras vezes que ele tentou, né? E é uma prova, né, de 135 milhas também, né, 217 quilômetros, que ela começa no ponto mais baixo dos Estados Unidos, mais baixo e mais quente, né, o Vale da Morte, e fica ali abaixo do nível do mar, e ela começa a subir e vai até um dos pontos mais altos dos Estados Unidos, né? Então ela passa de 2 extremos, né, do extremo calor para o extremo frio, e é uma prova aí que é praticamente um festival de tortura, né? Acho que podemos dizer isso. Então, como é que foi aí a tua experiência lá na Badwater 135? Cara, a Badwater, ela é diferente, assim. O que você falou é muito interessante, porque a gente larga na Badwater Basin, né? Que é como se fosse um parque nacional, e esse é um ponto turístico. Então, você está realmente abaixo do nível do mar. Você está num deserto de sal, né? Ali era mar e 89 metros para baixo você está. E eles colocaram uma plaquinha, tipo sea level, né? Que é o nível do mar. Então você está lá embaixo, assim, você olha lá em cima da montanha, você fala, cara, 89 metros para cima, está lá a plaquinha de onde era o nível do mar. Então, eu tive lá, eu conquistei a vaga em 2009, 2016 e 2020. 3 anos. Eu fiz 2009, 2016, 2020 não teve por causa da pandemia. Daí eu fiquei para ir em 2021, mas aí acabei que eu não estava treinado. Falei, não abri mão da minha vaga e não foi. Mas quando eu cheguei lá, cara, a gente foi pela... Primeiro assim, eu treinei tudo errado, né? Achando que eu estava abafando, assim. Eu vou chegar lá, porque o que eu imaginava? Eu tinha que treinar para um calor de 50 graus. Todo mundo imagina aqui que você vai sofrer. Você vai sofrer porque vai fazer 50. A gente pegou 55,1 de máxima lá, né? Mas eu pensei o quê? Eu tenho que treinar por calor, né? Então, cara, eu botava roupa de frio, assim, blusa, calça, luva, touca, e saía aqui por Curitiba correndo na hora do almoço. Ligava o ar quente dentro do carro, ar quente dentro do carro e ficava dirigindo. Tem que ir para algum lugar. Aquele calor, eu ligava o ar quente e ficava dentro do carro dirigindo, suado, parecia uma sauna. Eu tenho que treinar pro calor. Treinei dentro de sauna, agasalhado. Cheguei a colocar esteira dentro de sauna para correr dentro de sauna, agasalhado. Tem vídeo no YouTube, inclusive, meu fazendo, né? Esse tipo de treinamento. E aí a gente você chega por Las Vegas, né? E aí quando a gente chegou em Las Vegas, eu tinha ido com mais 2 colegas aqui do Brasil que iam fazer meu apoio, né? Já tava 45 graus lá. E aí a gente chegou, já dá Las Vegas, já dá aquela sensação. Eu só pensei, cara, no deserto vai ser pior, né? Mas a gente chegou um pouquinho antes em Las Vegas. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos dormir, beleza, descansamos 1, 2 dias lá e vamos treinar. Mas ali na região de Las Vegas mesmo, né? Por quê? Porque a gente tinha que treinar também, porque o carro, para quem não sabe, na Badwater, você não pode se afastar 1 milha do atleta. Então, isso é uma regra. Se o carro se afastar do atleta mais do que 1 milha, primeiro você é notificado, depois é penalizado em algum tempo, e na terceira você é desclassificado, né? Então a gente tinha que ensaiar, tipo, o que é 1 milha? Quanto que dá essa distância, né, do atleta? E beleza, me arrumei com a roupa, tal, isso em Las Vegas, ali perto de Las Vegas, né? Fomos numa estrada ali, que era mais calminha,
E eu falei pros caras, ó, toca o carro na frente aí, andem 1 milha e parem, para eu ter noção de quanto que é essa distância, porque no deserto você perde a noção de distância, você acha que tá perto, você tá longe, você acha que tá longe, tá perto, é muito louco assim, sabe? E aí, beleza, eu me lembro que o Igor e o João Paulo estavam comigo, me vesti todo, me deram uma garrafinha de água na mão e tal, e saíram com o carro. E eu saí num ritmo bem tranquilo. Olhando no relógio ali, 5 minutos por quilômetro, bem devagarzinho. Tá. Daqui a pouco eu comecei. Daí eu falei, cara, não é possível, cara. Não vi o ar, e o carro indo embora, e eu desesperado, fazendo sinal pros caras, os caras não olharam e foram indo, e eu desesperado. Cara, com falta de ar, eu falei, eu não acredito que eu vou descobrir que eu tenho asma aqui no meio do deserto, do nada, e vou morrer aqui na beira de uma estrada, cara. E o negócio não vinha, eu comecei a tomar água, assim, me acalmei, parei um pouquinho, e, cara, aí voltou a respiração. E não é possível, eu comecei a andar, aquela sensação de fui correr de novo, não sei o quê. Beleza. Sei que aquilo foi passando, sabe o que que era? Era o ar seco. Eu não tinha, assim, era 0,1% de umidade. A umidade relativa do ar era muito baixa. Cara, Então não tinha nada a ver com... Eu estava afogado do ar. Então eu treinei com o calor, mas o meu problema era a umidade relativa do ar. aqui no Brasil a questão é o contrário, né? É muito úmido, né? Ali eu falei, já me trepei inteiro, né, cara? Na hora já falei, já cheguei no carro lá, falei pros caras, ó, é o seguinte, pode arrumar mala, nós vamos dar um jeito de pegar um hotel lá perto da Badwater lá, e se virem, cara, vamos embora daqui, porque a gente precisa ir treinar lá. No final das contas, não conseguimos, né, porque tudo lotado ali, não tem hotel lá, né, só tem um hotel que chama Purnace Creek, que por sorte a gente tinha reservado 2 dias antes de chegar lá na Badwater. Mas não conseguimos, só fomos 2 dias antes. Mas eu já cheguei lá, já falei, cara, me levem lá, na hora, pra eu treinar. Daí, pô, pra me adaptar, né? Aí até que consegui já largar mais bem adaptado, assim, sabe? Mas foi um negócio, assim, já de cara, já senti que tinha feito o treinamento completamente errado pra prova, né? Mas aí durante a prova foi legal, cara. Eu larguei bem, assim, errei o ritmo de largada, empolgado. Aí larguei muito forte, dei no primeiro pelotão. Quem ganhou foi o brasileiro esse ano, né? O Mike Farinazzo. Nós fomos em 6 brasileiros esse ano, foi super legal. Então, assim, todo mundo conseguiu a fivela de honra de terminar abaixo de 48 horas. O Farinazzo ganhou a prova, né? E como você disse... Eu acho que foi nesse ano, inclusive, que o David Goggins correu também, então. Não. O David Goggins tinha corrido, foi, se eu não me engano, 2 anos antes da gente. Porque ele chamou bastante atenção lá. Que ele, pô, primeiro é um negão gigante, né? E depois ele usou aquelas camisetas regatas, assim, tudo rasgada, né? Aí todo mundo falava desse cara lá. O tal do David Goggins, nem sabia quem que era. Depois que ele ficou famoso aí com esses negócios dos livros, eu falei, pô, esse é o cara, né, que tava lá. Eu não conhecia ele, né? Ele não foi nos meus anos, mas os caras já falavam dele lá em 2009, né, e tal, sobre isso. Mas cara, o negócio lá pega mesmo. A distância, a temperatura, a umidade. A gente realmente sai de menos 89 e vai até o portal do Mount Whitney, né? É um dos pontos mais altos da Califórnia. Eu cheguei, tava 0 grau. Imagina, eu tinha pego 55 de dia. Cheguei, tava 0 grau e do outro lado do negócio nevando. Entendeu? Então, assim, você vai no extremo da resistência física do ser humano. Por isso que ela é considerada até hoje a competição mais difícil do mundo, né? Pelo National Geographic. É considerada a competição mais difícil do mundo. Mas eu terminei legal, consegui a fivela de honra e tá valendo, né? Depois de 2016 eu voltei, mas daí não consegui terminar. Eu tava machucado, cara, mas aí eu ainda corri 70 quilômetros. Mas eu já larguei meio baleado, sabe? Mas ainda fui lá e fiz os 70 ainda e depois fiquei ajudando a galera. E tu acha que realmente, então, é uma prova, assim, que faz jus ao nome, assim, porque realmente, né, é uma prova que é muito temida, né? Eu acho que a maior questão, né, que as pessoas falam é essa variação, né, de temperatura e realmente tu sobe bastante, assim, né? Claro, muitas provas
que o pessoal faz lá, eles fazem em altitude maior. Então, essa prova talvez não tenha uma altitude tão alta assim, né? Chega a 2.000, 2.500, né? Então, às vezes é algo que, para quem tá acostumado lá, isso aí acaba que nem interfere muito, assim, né? Vai começar a sentir, às vezes, depois de 3.000 ali, né? E 2.500 talvez não é tanto, mas acho que mais esses dois extremos aí de temperatura, e é uma prova que é muita subida, né? Você tá subindo o tempo inteiro, né? Então, imagino que isso deve ser algumas das coisas que vocês mais sentiam, né? Fazendo, assim. Mas tu acha que faz jus ao nome aí de prova mais difícil do mundo? Veja, eu acho, para mim não é a prova mais difícil do mundo, mas nem perto. Se você comparar com as provas depois, né? Eu nunca tinha corrido montanha até então, né? Até 2009. Eu fui estrear numa corrida de montanha em 2011, né? Vou te dizer que na minha primeira corrida de montanha de qual que foi? Eu já não lembro mais, faz tanto tempo. Mas vamos pegar assim, agora, acabei de fazer a Indomit 50K aí. Vou te dizer que uma prova de 80, ano passado eu fiz os 80 na Indomit. Eu vou te dizer que eu pessoalmente acho muito, muito mais difícil uma prova de corrida de montanha do que uma ultramaratona em estradão ou asfalto. Mas isso pode ser uma característica minha. Eu corro muito bem em estradão, em asfalto, porque não vim da montanha, né? Então a minha dupla tarefa, que a gente chama, que é a habilidade de desenvolver velocidade dentro das trilhas, não é das melhores, né? Eu subo muito bem, mas eu desço muito mal, né? Então, num terreno técnico, eu acabo perdendo muito terreno para atleta que não tem a mesma velocidade que eu, né? Quando cai no estradão, eu consigo rodar tranquilamente 50, 60 quilômetros no mesmo ritmo, fácil. Então, assim, minha opinião é que eu nunca corri o TMD, por exemplo, os 170 quilômetros. Mas eu acredito que, para mim, se você fosse botar aí as duas provas, eu sofreria muito mais no TMD. Mas agora, se você pegar um atleta que é acostumado com corrida de montanha, talvez ele sofra mais nesse batidão do asfalto, sabe? Não dá para saber, é difícil saber, né? As pessoas gostam de inventar rótulos para as coisas, né? E com certeza essa prova tem um tempero incrível para ser considerada a prova mais difícil do mundo, né? Aonde que você encontra 55 graus de temperatura com 0% de umidade, subindo o tempo inteiro e pegando 0 grau no final. 217 quilômetros no meio de um lugar chamado Vale da Morte. Você tem tudo para dizerem que é mais difícil. Mas quando você tem experiência, você entende que não é bem assim, né? Tem provas que são, na minha opinião, bem mais difíceis, né? Inclusive, né, mesmo nos Estados Unidos, lá você tem algumas provas, tipo aquele no deserto lá, no Moab 240, né? Aquela 240 milhas, né? No deserto de Moab lá também, que é uma prova absurda, assim, também, que é mais ou menos nesse mesmo clima aí. Claro, às vezes, dependendo da época que vai ser feito, vai ser um pouquinho mais frio, mas realmente é uma prova muito extenuante e é aquilo. Talvez tu não vai ficar subindo o tempo inteiro igual essa, mas é aquele sobe e desce da montanha que acaba desgastando às vezes mais até do que se é uma prova só de subida, né? E como que foi pra ti, assim, tu comentou que depois disso que tu foi chegando nas montanhas, né? Como que foi essa tua entrada, essa descoberta aí do mundo das montanhas? Foi alguma prova específica aí que você ficou sabendo? Como é que foi essa tua entrada aí? Acabei de lembrar qual que foi a minha primeira prova de montanha. Já vou contar a loucura que eu fiz já. Que depois que eu voltei da Badwater, cara, eu voltei assim, que eu te falei, famosinho, né? No Brasil. Então, eu fui capa da revista Contra-Relógio. Na época, ser capa de uma revista Contra-Relógio era coisa de artista de cinema, né? Então, eu voltei assim com uma moralzinha de lá. E eu comecei a criar desafios, que foi vir de Foz do Iguaçu até Curitiba correndo. Daí eu fiz os 700 quilômetros, mais 600 e pouquinho, mais a maratona no 7º dia. Daí eu fiz as 27 maratonas em 27 dias nas 27 capitais do Brasil. Tudo isso foi emendado com o Badwater, só para você ter uma ideia. Isso aí eu quero entender mais depois. Depois a gente volta aí para esses daí. A gente dá um clique duplo depois. Eu fiz Badwater em julho e Foz do Iguaçu a Curitiba em novembro, para você ter uma ideia. Tipo, já foi emendado em 2009. Em 2010 eu fiz as 27 maratonas, né? Então, assim, eu fui emendando, porque, cara, jovem, né? Tá no gás, eu fui aproveitando. E aí que a montanha entra na minha vida, porque como eu comecei a ganhar destaque, o pessoal já começou a me chamar para treiná-los, né? Para desafios.
E na época tinha um atleta aqui de Curitiba, o Ricardo Beraldi, que depois acabou se tornando até meu sócio nessa empresa que nós criamos, uma empresa de organização de eventos de corrida de montanha. Ele e a Daiane iam fazer a Patagonia Run de 100 km lá na Argentina, em 2011. E eles foram. O Ricardo ficou em quarto lugar geral e a Daiane foi em vice-campeã aquele ano, dos 100K, né? E eu fui fazer alguns treinos com eles na montanha. Cara, eu achei aquilo extenuante. Eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguia fazer tipo 5 quilômetros dos caras. E eles me tinham meio que como o cara da ultramaratona, pá, né? O cara tá com a gente aqui, meio que. E eu me matando para conseguir acompanhar os caras num treino de 5 quilômetros. E eu não entendia o porquê que eu não conseguia fazer o que eles faziam. Lógico, né? Eu nunca tinha ido montando na minha vida. Sei que eu fiquei amigo dos caras e tal, e aí a gente acabou criando a TRC, que era Trail Running Club, que era para ser um clube de corredores de montanha, como o New York Road Runners lá, que tem em Nova York. A gente queria criar um clube da galera que quisesse treinar na montanha aqui no Paraná, porque aqui tem muita opção de montanha. E aí nós falamos, cara, vamos convidar uma galera, vamos lá no Perdidos. Cara, no primeiro treinão desse TRC, que era esse clube, apareceu mais de 100. Pra fazer um treino lá. Daí um olhou pro outro e falou, cara, vamos fazer uma prova? Vamos criar uma competição. E aí a TRC se torna uma empresa organizadora de eventos, que começa com o Perdidos Trail Run, que era 13 km na época, era uma prova de 13 e uma de 5. Né? A gente cria o Perdidos. Do Perdidos a gente olha e fala, tem um morro aqui do lado que chama Araçatuba. Vamos fazer uma prova lá. Aí fizemos 13 km no Araçatuba. Aí eu e o Ricardo começamos, cara, dá pra fazer 25 aqui no Perdidos. Aí fazemos 25. Daqui a pouco eu e ele olhamos e falamos, cara, dá pra fazer 45. Aí vamos passar lá pro lado do Araçatuba. Aí começamos a mapear tudo. E assim a montanha foi entrando na minha vida. E em 2012, eu, nesse bolo aí, eu falei, cara, eu vou fazer essa prova que vocês fizeram de 100 km lá na Patagônia e vou pra lá também. Me enfiei no avião, fui lá pra Patagônia Run 100 km já. Isso que ficou meu currículo, os caras me aceitavam. Né? E aí, mal ele sabia que eu nunca tinha subido um morro na vida, né? Cara, eu juro pra você, no quilômetro 30 eu já tava destruído, já não tinha nem condição. Eu falei, não, mas eu vou terminar. Demorei mais 3 horas para fazer 15 quilômetros para chegar no outro ponto. De lá já me levaram embora, porque eu não consegui terminar a prova. Então, assim, e daí que eu fui entender que o treinamento era completamente diferente. Aí eu entrei realmente nesse mundo, e daí depois fui fazendo minhas provas, e aí a coisa deslanchou, né? Mas até então eu só apanhei muito da montanha para entrar nesse mundo. E eu acharia, assim, que realmente o pessoal que faz ultramaratona talvez está um pouco mais próximo, assim, dos corredores de montanha, né? Mas realmente, quando tu faz ultramaratona que não tem essa relação com a montanha direto, é um preparo tanto fisiológico como biomecânico também muito diferente, né? A ultramaratona, talvez as dos Comrades lá, ou essas outras que você tinha feito, não tem uma oscilação vertical tão grande, assim, né? Então acaba que tu não sobe e desce muito, e aí o corpo fica preparado e especializado, né? Especialista naquilo, e aí isso acaba não traduzindo tanto quanto a gente esperaria para a montanha, né? Acho que é isso que tu tá dizendo, então, amigo. Natan, a questão de subir e descer, veja, a BR-135, ela tem 10 mil positivos. Então, é um negócio louco em 217 quilômetros. Desculpa, 10 mil de nível total, 5 positivo e 5 negativo. Então, assim, ela tem subidas intermináveis, descidas muito fortes, que machucam até mais do que a subida. Mas, assim, para quem já teve dos dois lados, não é a mesma coisa que você fazer, por exemplo, e eu vou te falar, o Baú ali, não sei se você conhece ali a Pedra do Baú, lá em Sapucaí, não é das montanhas mais técnicas. Não é fácil de subir correndo, descer correndo, não é difícil. Né? Para um cara técnico é super tranquilo. É muito mais difícil do que subir qualquer subida da BR-135. Qualquer. Por quê? Porque é um estradão. Então você vai rodando. Entendeu? Você não tem que pular, subir uma pedra, escalar,
mudar o teu tipo de passada a todo momento. O grau de inclinação, geralmente, ele continua o mesmo e depois ele alivia. Na montanha, não. Na montanha, você virou para o lado, o grau de inclinação, faz uma curva para a direita, inclinação X. Desce, sobe. Então, assim, muito mais difícil treinar para uma corrida de montanha, né? Principalmente por ultramaratona. Porque uma ultramaratona, se você for comparar as duas, é muito mais tranquilo. E isso a gente vê, por exemplo, em provas na Europa e nos Estados Unidos, qual que é a nossa dificuldade? Aí é o contrário. Os terrenos lá são muito mais limpos. A própria Patagonia Run é bem mais corrível. E aí a gente está acostumado com essa variação de terreno aqui, que você tem que andar muitas vezes, tem que saltar, não sei o quê. E lá você tem que correr o tempo inteiro. Então, até a metodologia da Go Outdoor hoje é muito voltada para o treinamento de pista, velocidade, resistência na rua mesmo. Muitas vezes a gente fala, cara, tem que fazer uma maratona de rua e fazer uma maratona rápida na rua, porque isso vai se transferir depois para as suas provas que você vai fazer, porque exige um VO2 alto, exige que você esteja rápido também. Não é só que nem aqui no Brasil. Pode ver atleta europeu que veio aqui no Brasil correr, até agora nenhum se deu bem dos que eu vi. Todos se estaparam. Por quê? Porque é muito técnico, né? A gente teria que ver um atleta de elite mesmo. Eu nunca vi um atleta de elite. Aqui, um bom mesmo correndo. O Kilian veio, anos atrás, correu um K42 na Argentina. Mas a Argentina não é o Brasil. A Argentina se assemelha muito com a Europa, né? Então, teria que entender isso também. Essa é uma outra curiosidade que eu tenho, de ver atletas europeus correndo aqui no Brasil. Isso, né, para valer mesmo em terreno técnico com os caras daqui, acho eu que eles teriam certa dificuldade. Não, realmente, essa variação de terreno, né, pedra, raiz de árvore, tudo isso que tem que desviar, né, acaba que surgem vários outros desafios, né, então, querendo ou não, se você tá numa ultra, assim, estradão, você tá lá no meio da noite, você tá com a sua lanterninha, você olha para baixo, o máximo que você tem que desviar é de um buraco ali, outro, assim, né, quando você tá na montanha, você tem que prestar atenção em muitas outras variáveis, né. E isso é uma coisa que até conversei com o André Mapa no nosso último episódio que a gente gravou, foi como que a corrida de montanha ela é um esporte egoísta, no sentido de que... Egoísta não, mas ciumento, no sentido de que quando você está ali na montanha, a corrida de montanha espera que você dê 100% da sua atenção para ela. Ela não quer que você faça mais nada naquele momento. Porque se você se distrair com qualquer coisa, que seja às vezes um pensamento e alguma coisa que você tem que fazer no trabalho, ou alguma coisa que você falou para sua esposa, aquele pensamento, aquele milissegundo ali pode te custar, às vezes, um tornozelo que você gerou, um entorse, ou um galho que veio na cabeça. Então, ela é algo ciumento, né, nesse aspecto que você precisa dedicar muito da sua atenção, se não 100%, né, para o que você está fazendo naquele momento, né? E aí se torna algo também meio meditativo, né? Nesse sentido, assim, quase uma experiência espiritual, meditativa que tu tem ali quando tá na montanha, porque você precisa estar focado naquilo, né? E durante o dia a gente às vezes não tem oportunidades de fazer isso, né? A gente sempre tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, assim, e durante a corrida, não. Ela nos pede 100% da nossa atenção naquele momento, e aí para os atletas, né, para uma prova, isso acaba sendo muito mais desgastante também, né? Acaba entrando outros fatores aí que desgastam mais não só o corpo, mas também a mente. Excelente comparação. Os maiores pacotes que eu já tomei em montanha foi pensando em algo que não deveria, ou quem está assistindo vai se reconhecer. Aquela olhadinha no relógio. Rapaz, é sempre assim. Deixa eu só ver como é que tá a minha frequência cardíaca agora, né, nessa subida. Putz. Já era. É pacote na certa. Tem que estar... Mas gostei da análise aí, da analogia que vocês fizeram. Ela é realmente bem ciumenta. Não dá para tirar o olho. Não dá para pensar em outra coisa. E, cara, você falou aí desse teu feito aí, né? Das 27 maratonas em 27 estados, 27 capitais diferentes em 27 dias seguidos, né? Cara, isso é um absurdo que tu conseguiu fazer, tanto de feito realmente esportivo como logístico, né? Eu imagino que deve ter sido uma função muito, muito difícil de conseguir realmente tornar realidade, né? Então, conta pra gente como é que foi isso, quais foram os bastidores, de onde que surgiu essa ideia e como é que foi realizar isso pra ti?
a ideia foi uma cópia do Jim Karnazes, né? O Jim Karnazes fez 50 maratonas em 50 dias seguidos nos 50 estados americanos. E eu corri com ele a Badwater em 2009. Esqueci de falar isso. Ele estava na prova, então a gente acabou não se conhecendo, né? Mas ali, cumprimentando rapidinho e tal. E eu falei para ele que eu ia copiar ele. Falei, olha, vou copiar o teu desafio lá no Brasil. E ele ficou empolgado, pô, depois eu mandei e-mail para ele, respondeu, sabe? O cara bem acessível, assim. E foi isso, cara. Só que sim, foi realmente um problema logístico. Eu até escrevi um livro, né, sobre isso. Depois eu repeti em 2020, fazendo de maneira virtual, porque estava a pandemia. Fiz algumas maratonas, eu fiz fora de Curitiba, mas das 27, fiz 21 aqui em Curitiba, no Parque Barigui, né, ao redor ali. Pô, juntou uma galera. Foi legal, porque daí já tinha Instagram, né? Então o pessoal já ficava sabendo um pouco mais, assim. Mas foi... Cara, é muito difícil, né? Porque a logística complicava. O Brasil é um país de dimensões... Por exemplo, os Estados Unidos, ele foi com um micro-ônibus fazendo, e ele ia, assim, viajando, ele tinha um esquema já de viagem todo certinho. Eu dependia de avião. Então, teve capital, por exemplo, que eu desci do avião sem dormir, lá em Porto Velho, por exemplo. Cheguei lá, larguei minha mala no hotel de beira de estrada e eu não tinha lugar certo para correr. Eu saí correndo naquela estrada. Por quê? Porque eu tinha que correr 5 km para um lado, 5 para o outro, 5 para o outro, porque 9 horas da manhã eu tinha que estar no aeroporto de volta, era 2 da manhã, eu estava chegando. Então, eu tinha 7 horas para fazer a maratona. Entendeu? E assim, cara, uma coisa que eu não me engano. Então, eu carregava meu GPS, eu não tinha na época não tinha Strava para eu compartilhar isso. Eu podia falar que eu tinha feito, podia ficar dormindo, acordava e dizer, ó, fiz a maratona e ir embora, entendeu? Negativo. Eu tava mais preocupado comigo mesmo, para entender se eu conseguiria fazer os 42 quilômetros e 200 todo dia, né? Fazer 42,2 no GPS para garantir. Eu queria saber se eu conseguia fazer. Então eu cheguei no lugar, larguei minha mala lá, cara, saí correndo com a roupa que eu tava no corpo. 42 quilômetros sem comer, sem tomar água, sem nada. Fiz lá em 4 horas e meia, quase 5 horas, voltei, tomei uma ducha, fui para o Porto de novo. Você fala, conheceu o Porto Velho? Eu falo, não, velho. Nem sei onde eu passei, porque eu corri a madrugada inteira. Entendeu? Então, assim, no livro eu relato, assim, tive vários problemas, né, logísticos, mas o grande desafio era chegar no dia certo para fazer a maratona e sair rápido para conseguir ir para outra capital, né? Mas coisas, por exemplo, que eu não pensei. Um dia lá, eu acabei fazendo, acho que foi Porto... Agora eu não me lembro, tem que ler no livro lá de volta que eu já não me lembro mais. Mas eu acho que foi Manaus, Porto Velho. Aí foi Rio Branco no Acre, isso. Foi Manaus, que foi super legal. Aí fiz Porto Velho, que deu esse problema. Só que em compensação eu cheguei no Acre com bastante tempo de antecedência. Então o que eu sofri em Porto Velho eu consegui dormir e me recuperar no Acre. Tanto que foi uma das minhas melhores maratonas. Tava um clima legal pra caramba. A cidade de Rio Branco, super legal. O lugar que eu escolhi pra correr foi top. Pô, fiz uma maratona lá em 3 horas e meia, assim, tranquilo, né? Tinha comido, descansado. E aí peguei um avião achando, aí que tá. Eu falei, cara, eu vou do Acre pro Amapá. Tá tudo lá em cima mesmo, né? É tudo região norte do Brasil, é tudo perto. Meu amigo, sei lá quantas horas, velho. Eu saí do Acre, fui para Porto Velho, do Porto Velho parou em Manaus, de Manaus foi para Belém, de Belém foi para o Amapá. Cara, eu sei que eu cheguei lá também meia-noite com os olhos esbugalhados e no outro dia, tipo, 3 horas da tarde eu ia embora. Então, eu já cheguei, já dormi, já saí correndo lá no Forte São José, né? Em Macapá. Um calor que tava, sabe? Então, assim... Umidade. Eu passei um monte de perrengue, cara, um monte de perrengue. E cada vez que eu achava que ia dar uma aliviada, eu me ferrava mais. Por exemplo, na minha... qual que foi a antepenúltima maratona? Foi no Rio de Janeiro. Que daí era Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Cara, eu tranquilaço em Copacabana, peguei lá na casa de uma amiga minha, a Nádia, que morava lá na época, né?
era o marido e tal. Fui lá, fiquei hospedado, eles me levaram lá na lagoa, corri na lagoa. Cara, tranquilaço, meu voo saiu 8 horas da noite para Congonhas, sossegado e tal. Em Copacabana, falei, cara, em 40 minutos eu tô ali no Santos Dumont. Saio, por Deus que eu saio 5 da tarde para ir, cara. Era no Galeão o voo. Eu desci no Santos Dumont e fui pro embarque. Quando eu chego no embarque, a moça fala, não, é lá no Galeão. E aí, na hora do rush, 6 horas da tarde para chegar no Galeão. Eu cheguei, assim, o avião saiu 8 horas da noite, cheguei 5 para as 8. Por Deus, estava um pouquinho atrasado. Aí eu entreguei minha mochila lá, chorei pra mulher, a mulher me colocou no avião e eu consegui chegar em São Paulo. Então, assim, já cheguei estressado, tudo torto. Então, assim, um monte de coisa aconteceu, né? Eu caí da cama em BH, velho. Fui na casa de um amigo meu, dormi, o Léo, e aí tô dormindo, ele me botou no beliche em cima pra dormir, no quarto da filha dele tinha um beliche. Aí ele dormiu com a filhinha no quarto, com a esposa, e me deixaram no quarto da filha, né? E eu, em vez de dormir embaixo, dormi em cima do beliche. Cara, de madrugada, meio estressadão, acho que acordei, cara, caí lá de cima, caí no meio das bonecas da menina, estourei no chão, era só gente abrindo a porta pra ver o que tinha acontecido. Então aconteceu de tudo, cara, aconteceu de tudo no negócio, mas tá feito, né? Mas e como é que foi essa questão de, por exemplo, caiu aí, não chegou a se machucar, teve alguma lesão, alguma coisa que estava te incomodando no caminho? Porque eu imagino que, né, todo esse estresse que tu passou de não conseguir dormir direito, tudo isso potencializava a chance de uma lesão ali, né? Não só o estresse diário ali, uma lesão por estresse, mas toda essa recuperação que não estava acontecendo de maneira adequada, né? Teve alguma coisa assim no teu corpo que te incomodou, que estava dificultando? Só duas coisas durante as 27 maratonas. Uma foi do nada, veio e sumiu. Foi uma dor em São Luís do Maranhão. Tava com 21 quilômetros de maratona, rodando na orla. Com 21 quilômetros começou uma pontada assim no joelho direito, mas muito forte, assim, como se fosse aquelas dores de tendinite, sabe? Tendinite patelar ali, bem no joelho, ali, na lateral do joelho. Cara, só pra você ter uma ideia, eu não conseguia mais andar com 22 quilômetros. Aí eu não tinha o que fazer, né? Porque tinha que fazer. Comecei a andar, o tempo foi passando, tirei minha camiseta, amarrei tipo um torniquete assim no joelho, senti que deu uma melhorada, amarrei bem forte no joelho e fiquei ali, trotandinho, até terminar. E aí eu ia pra Fortaleza. Falei, cara, como é que eu vou correr em Fortaleza? Outro dia. E ainda era a 12ª maratona. Falei, acabou, não vou conseguir completar. E esse é um amigo meu que fez a Badwater comigo em 2009, o Jaron, que é um americano, lá de Teresina, ele foi para Fortaleza, que depois eu ia para Teresina com ele. Ele foi só para correr comigo. E ele, cara, cheguei em Fortaleza, falei, Jaron, o cara caiu, velho, não sei o que. Ele, não, tem umas técnicas de massagem aqui. Começou a apertar no joelho, passou as pomadas lá, de gelo, não sei o que. Cara, no outro dia eu corri como se nada tivesse acontecido. Foi um negócio assim. Mas o que eu mais fiquei preocupado foi em Recife. Eu também cheguei de madrugada e eu peguei uma pousada que, cara, nem banheiro tinha no quarto. Porque não tinha tempo de ficar reservando as coisas assim e tal. Até metade eu tinha tudo reservado. Depois da metade eu não tinha mais reservado porque eu não sabia se eu ia conseguir terminar. E aí, cara, eu peguei uma pousada que não tinha nada, não tinha frigobar, não tinha nada, não tinha comido. Eu tava muito debilitado, assim, eu precisava começar às 5 da manhã. Eu saí ali na Boa Viagem, tudo fechado ainda. Então eu tava sem comer. Em boas horas e fazendo todo esse esforço. E aí tinha um cara vendendo num carrinho de mão, 5:30 da manhã, o sol já tava pino lá, né? Nordeste, 5 e pouco da manhã já tá dia forte. O cara tava vendendo abacaxi congelado. E sem geladinho. Eu parei, peguei 2 sacos daquele abacaxi, assim, ó. Mas comi aquilo que nem... Sabe? Nossa, comi e parecia um filé mignon aquilo lá, né? E aí o que aconteceu? Hiperglicemia. Então eu tava com 7 quilômetros, eu comecei a correr e começou a ficar preto. Tudo começou a rodar, começou a pretear, eu fui caindo assim, né? Fiquei lá estirado, não desmaiei, mas eu não conseguia me mexer. Eu achei que eu ia apagar ali, né? E assim, do lado ninguém viu, ninguém tinha nada, cara, e eu não sabia o que fazer, né? Porque ele, aí na hora você começa a
Porque aí, essa é a parte boa da fisiologia, né? Você entende o que está acontecendo com você. Na hora eu me liguei. Tá me dando um pico de glicemia. Aí já botei o pé para cima, sozinho mesmo, assim. Comecei a controlar a respiração. Daí eu falei, cara, eu preciso levantar, preciso tomar água. Sabe aquele negócio? Eu preciso de sal. Preciso compensar. Daí eu já comecei a fazer as contas, né? Eu levantei e tal, daí tonto pra caramba, pra atravessar a rua foi um perigo. Mas daí eu consegui chegar do outro lado da rua, já tinha uma panificadora abrindo. Aí eu parei ali, pedi um misto frio, botei sal dentro, assim, tomei uma Coca-Cola, daí consegui melhorar, e daí voltei e fiz a maratona. Mas essa de Recife foi uma que eu fiquei mais preocupado, assim, sabe? Tipo, eu falei, cara, quase deu ruim mesmo. Ah, imagino, cara. E imagino que tu foi acumulando, imagino não, certamente tu foi acumulando muita experiência, né, Bonato, todos esses anos, assim, vivenciando, né, tu mesmo correndo, e hoje aí à frente da Go On, tu tem algumas lições que tu aprendeu aí nas tuas provas, assim, hoje, que tu repassa para os teus atletas hoje, assim, tem algumas que são principais, assim, que tu acha mais interessante, assim, que tu acha que tu aprendeu na tua vivência mesmo, assim, na tua própria experiência, que hoje tu acha importante de passar para os teus atletas? O que eu sempre tento passar para eles é o seguinte, independente do resultado que você queira, se você quer melhorar, você vai ter que se dedicar e vai ter um sofrimento com isso. Então, fácil não é, né? Isso é uma coisa que as pessoas talvez muitas vezes esperam um resultado que aconteça, que venha de forma fácil. Não, a régua sempre vai subir. E se você quer melhorar, a régua sempre vai subir. Não existe uma maneira de você melhorar sem você ultrapassar de forma coordenada e planejada os teus limites, né? Isso é uma teoria, inclusive, do treinamento esportivo, né? Que é a teoria geral da adaptação. Síndrome, né? Geral da adaptação. Então, você precisa gerar um estresse controlado para que o atleta obtenha melhora. E muitas vezes as pessoas não querem se esforçar dessa forma. Então, eu falo, olha, para melhorar, você precisa se esforçar. E para você fazer 27 maratonas, não acredite que vai ser sem dor. Se atravessar um Vale da Morte, você não acredita que vai ser sem dor. As coisas não vêm fácil. Um cálice da BR-135 não caiu do céu. Não cai no teu colo. São 10 anos para você conquistar. Então, isso é uma coisa que acaba dando um peso muito grande quando você vai orientar os teus atletas, né? Você fez uma coisa, um fato extraordinário, então eles acabam se espelhando em você, né? Outra coisa é a questão de numa outra maratona, você conviver com os altos e baixos. Tem hora que você está morrendo e tem hora que você está virado no Jaspion, né? Então, assim, é normal. Então, calma. Tenha muita certeza antes de desistir. Porque eu já falei, fácil não vai ser. Então, momentos de baixa você vai ter. Eu mesmo falando agora, a gente voltando com o Fantasma, nesses 80K, vocês viram o que ele fez na Indomit. O cara estava possuído. No quilômetro 40, ele pensou em desistir. E ele era o primeiro colocado na prova. Entendeu? Uma hora ele olhou para mim e falou, pô, Renato, tá cheio, cara. Mas lógico, eu não ia desistir, né, com 40 quilômetros, mas me deu uma vontade, sabe aquele troço que, eu não queria mais. O que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? E acontece, entendeu? Lógico, ele era o primeiro colocado, ele tinha uma motivação extra para não desistir, né? E a prova que o cara vinha fazendo, você imagina, né? Mas ele pensou, né? Então, calma, se ele pensa, nós também vamos pensar. Se esses caras pensam, você também vai pensar. Então, sabe, são detalhes, principalmente mentais e psicológicos, que muitas vezes a gente, na vida, acha que as coisas vão vir fácil, que não vai ter barreira. E não é assim. Eu acabei de transferir muito isso para o meu lado profissional também, né? De tirar essas lições das ultramaratonas para o meu dia a dia, né? Você não chega num nível que a Go Outdoor chegou. Foram mais de 10 anos trabalhando, né? Não foi do dia para a noite. Teve muito problema. Ainda tem. A gente vai passando barreiras todo dia, né? Hoje, qual é o nosso problema? Continuar com o mesmo nível de qualidade, com todos os atletas do tamanho que o negócio ficou. É uma coisa que me estressa demais, que é um desafio para mim, de continuar dando o mesmo nível de atenção quando era pouca gente, hoje é uma multidão. Entendeu? Então, assim,
são desafios, não vai ser fácil, dependendo do tamanho que você esteja. Então, em geral, eu acho que é mais isso, sabe? Essa questão de resiliência, de persistência, de quando você se propor uma meta, também se conhecer. Não adianta nada, pô, cara, eu fiz 3 km de 10 km, quero fazer 50 km na montanha. Calma, cara, te coloca no teu lugar. Quem que é você para fazer 50 km de montanha? Quem é você? Se pergunta, se olha no espelho. Tem condição de fazer isso? E muitas vezes eu falo, cara, você acha que você tem condição? Ou você quer ficar sofrendo que nem um Walking Dead para dizer que você é um ultramaratonista de 50 km e fez a prova em 10, 12 horas? Faça bem feito. Entendeu? Então tem esse aspecto também de botar as pessoas na sua própria realidade. Então tem bastante coisa que a gente acaba utilizando aí para dar uns toques na galera. Bonato, cara, já estamos chegando aí em 1 hora de conversa e tinha muito mais que eu gostaria de conversar, com certeza, mas eu acho que vamos ter que deixar para uma parte 2. E muito obrigado aí por compartilhar tanto da tua história, da tua trajetória na corrida. Certamente me inspirou bastante e eu imagino que tenha inspirado muito dos ouvintes também. Então, cara, brigadão aí pelo teu tempo. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.